Oi, eu sou a Tânia da Bruxa Culinária, bem-vindos a mais um vídeo sobre alimentação saudável. O vídeo de hoje é sobre comida de verdade. E esse é o primeiro vídeo de 2019. Eu prometo pra vocês que agora vai ser vídeo semanalmente. Inclusive já escolhi um tema pra começar o ano que já rendeu 3 vídeos, então prestem atenção que esse é o primeiro de 3 vídeos. E para começar bombando, a gente já começa com uma abertura nova, que eu ganhei de companheiro clandestino, que a gente fez no ano novo, do Vinícius Ardengue. O Vinícius trabalha com fotografia e vídeos, ele é um artista e também é o mano que cuida da Frida, que é uma cadela que faz cookies e vende cookies em Santa Maria. Não, ela não faz cookies não, ela só sai para vender com o Vini, que é quem faz os cookies. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo do Instagram do Vini e da Frida Cookies para vocês seguirem. Então, o que é comida de verdade? Bom, todos os seres vivos eles foram se adaptando sobre a Terra, eles foram se adaptando a diferentes disponibilidades de comida, de água, de ambiente para eles poderem morar. Com o ser humano não foi diferente, só que a gente sempre viveu em comunidade. Então a nossa adaptação foi se dando também de acordo com a formação de culturas diferentes. E assim aconteceu com a nossa alimentação. A gente foi se adaptando e adaptando a flora nativa e a fauna às nossas necessidades e fomos adaptando as nossas necessidades ao que tinha de disponibilidade. E foi assim que surgiram as chamadas dietas tradicionais, que são baseadas nas necessidades de cada indivíduo dentro de uma determinada cultura e que também tem essa ligação com o ambiente. São essas dietas tradicionais, essas comidas ancestrais que eu acho que são comida de verdade. Nos últimos anos a nossa alimentação tem passado por profundas transformações. Isso se deve muito a mudanças que aconteceram na maneira de produzir e de preparar os alimentos. Como eu disse antes, esse tema é bastante longo e eu dividi em 3 vídeos. No primeiro vídeo eu vou tratar sobre agricultura, no segundo sobre a industrialização dos alimentos e no terceiro sobre alternativas para a gente comer comida de verdade, mesmo com essas mudanças tão profundas que estão acontecendo na nossa sociedade. Então, se tu quer ver os outros vídeos, tem que curtir esse e compartilhar, tem que se inscrever no canal e ativar as notificações para saber quando eu postar os próximos vídeos. Lembrando que ainda tá valendo a dancinha da árvore que eu vou fazer aqui no canal quando eu chegar em 1000 inscritos. Vamos falar de agricultura moderna, mas para falar de agricultura moderna a gente tem que falar da agricultura na antiguidade e saber que a agricultura moderna é eurocentrista. Ela é um modelo de agricultura trazido da Europa. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem vários modelos de manejo de floresta nativa e de melhoramento de espécies nativas que foram feitos por indígenas, só que é outra forma de cultivo bem diferente e que se adapta à nossa realidade. A agricultura moderna, essa de cultivo monocultivo e cultivo em grandes extensões de terra, ela é um modelo europeu que foi trazido para cá, para a América, para o Brasil, no período colonial. Esse modelo de agricultura, ele surge lá antes do período feudal na Europa. E o período feudal na Europa foi um período bastante rural, em que as pessoas, a organização social, ela se dava muito mais no meio rural. Então, as pessoas produziam para o consumo próprio e para o senhor feudal, né? A produção era dada toda ao senhor feudal e ele que destinava uma parte para os servos. Quando houve a transição do período feudal para o capitalismo, que passou a ter a necessidade de força de trabalho, de mão de obra, para produzir mercadoria e não só para produzir alimentação, porque durante o período feudal o comércio ele era simples, ele era de excedentes, a produção das coisas era artesanal. No capitalismo tu tem uma industrialização, tu tem uma produção mais rápida e muito da mão de obra que produzia alimento começou a produzir mercadoria. Então existiu uma crise de alimentos no final do período feudal.
E essa crise de alimentos levou à primeira revolução agrícola, que foi quando se pensou em novas técnicas para melhorar o cultivo. Então se começou a pensar em cuidar, em manejar melhor as pragas, os insetos que atacam os cultivos, se pensou melhor em adubar, em ver o que o solo precisa, e diversas técnicas começaram a ser utilizadas nesse momento da história. A primeira revolução agrícola aconteceu por uma crise de falta de alimentos na Europa, o que levou ao incremento na produção. Já a segunda revolução agrícola teve início lá no fim da Guerra do Vietnã. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos usaram um produto químico, uma arma química chamada 2,4-D, ou agente laranja, que era um secante de folhas que foi aplicado sobre a floresta no Vietnã para poder, então, acertar os vietnamitas que se escondiam embaixo da floresta. Quando a Guerra do Vietnã acabou, os Estados Unidos tinham muito dessa arma química e não sabiam o que fazer com ela, até que alguém teve uma grande ideia. Vamos usar na agricultura! E foi assim que teve início a segunda revolução agrícola, ou como a gente chama, Revolução Verde. A partir desse momento começou o uso de pesticidas, de outros herbicidas, de adubos químicos, de máquinas cada vez maiores, de monocultivos cada vez maiores, de melhoramento genético e de transgenia, e cada vez novas tecnologias cada vez mais artificializantes do ambiente natural. E ao mesmo tempo, poucos foram os camponeses que conseguiram acessar essas tecnologias. Então, acabou que hoje em dia 90% dos estabelecimentos agrícolas do mundo, eles não alcançaram, eles não superaram todas as fases dessa nova revolução agrícola. E os camponeses estão fadados a passar fome. Tá, mas peraí, toda essa transformação na agricultura, usar veneno, destruir o meio ambiente, não é para produzir comida? Não, não é. É para produzir mercadoria, é para produzir commodity. A segunda revolução agrícola não aconteceu por falta de comida. E não existe falta de comida no mundo. O que existe são pobreza extrema, principalmente em áreas rurais e não em áreas urbanas. As pessoas que estão passando fome não estão em áreas urbanas, estão em áreas rurais. Então, ou sem acesso à tecnologia para conseguir produzir, acessar mercados que deem condições a elas terem uma vida digna. Além disso, uma produção agrícola na lógica de mercado vai priorizar características que tornem a mercadoria vendável e não uma comida saudável. Então, não é comida de verdade. Quer saber o que é comida de verdade? Acompanhe os próximos vídeos. Um beijão, até semana que vem.